sentado na beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com a boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado, era boiada. Se assusta, recobra o sentido e de novo fica calado. Este velho de 80, pra mim muito representa. Ouça meus versos rimados. Tropeiro velho, que tanta tristeza, esconde o rosto na aba do chapéu, olhos cravados no fogo do chão, da fumaça subindo pro céu. Quebra com tapa teu chapéu na testa, esqueça seus 80 janeiro. Olha o campo, lá vem a boiada, pela estrada gritando tropeiro. Tropeiro velho, não levanta os olhos, não tem mais força o peso da idade, acabrunhado na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Acabrunhado na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Mas olha, com essa música do Tropeiro Velho aí que gravaste, que o seu Oswaldo começou, e hoje temos o orgulho e o prazer do seu Paulo, que está vindo lá de Aquidauana, e hoje está aqui no meu rancho. É um motivo de alegria, seu Paulo. E o senhor está fazendo essa paleteada, mostrando para a cultura gaúcha, mostrando o que é o Rio Grande, que isso aqui, por isso que quando o Hélio me falou, diz, olha, Ló, eu preciso de um ponta firme, eu disse para ele, pra que tu me dá essa notícia tão triste, rapaz? E dei risada, eu digo, mas mande vir, que aqui o rancho não tem tramela. Seu Paulo, é um orgulho de ver o senhor aqui, e a gente vem lhe acompanhando desde Chapecó, né, por WhatsApp. Eu gostaria que o senhor dissesse, para nós largar nas redes sociais, não é para fazer grau e negócio, mostrar a nossa cultura, a sua peleia, o motivo da sua cavalgada. Boa noite, seu Eloy, boa noite a todos. Hoje estou de passagem, mais um amigo que a gente está se visitando aqui, né? Eu vou contar só um pouco essa minha história, porque foi nos anos antes, acho que de 50, meu pai nasceu, foi criado aí em Soledade, Cazuza Lamaison. Daí naquela época lá, um tio dele comprou uma fazenda lá no Pantanal. E daí pediu para ele para levar uma tropa de mula para lá. Foi ele e o primo dele. Sei que saíram para lá. Levaram 3 meses lá no Pantanal. E lá nessa viagem de boiadeiro dele, lá ele conheceu a minha mãe, a Benedita da Costa Lamaison. Depois daí casaram lá e a gente nasceu lá. Eu nasci lá no Pantanal. Daí quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, acho que 2 anos, aconteceu um incidente lá e mataram ele lá. O fazendeiro mandou ele matar lá. Não sei bem do motivo. E daí esse tio dele mandou uma carta, tá aqui pro vô Diniz, aqui de Soledade, para ir buscar nós lá. Daí nós fomos criados aí em Soledade. Daí nós éramos em 5, né? A gente foi criado aí nos campos de Soledade, ali na Boa União, ali. E daí, hoje o nome da localidade, ali até o nome do meu avô, é Diniz Lamaison. E daí nós fomos criados ali até uma altura, daí eu voltei lá para o Pantanal, lá para trabalhar. Eu trabalhei anos lá nas fazendas, lá de boiadeiro. Daí eu já tinha uma filha aqui, daí lá nasceu outro filho, que é o Luiz Paulo. E daí eu resolvi fazer esse retorno aqui do meu pai. Isso da minha mãe, né? Então, daí nós estamos fazendo isso aí.
E a gente, da onde eu parei aí, nessas beiradas aí de estrada, eu fui muito bem recebido, bem mesmo, pelos amigos. Eu andei uns 2 dias lá, como eu já falei, lá sem comer, mas a gente tem alguma coisa na mala sempre, né? Mas isso aí, isso não vem ao caso. E daí hoje estou chegando já de volta, perto ali de Passo Fundo. Eu vou chegar em Passo Fundo, mas daí meu destino eu quero ir até lá em Soledade, lá no campo onde que ele saiu. Esse aí que é meu destino. O senhor está fazendo isso aí em memória ao seu pai, mostrando o que ele fez e por amor à tradição, amor às raízes. É por aí mesmo. Amor a meu pai e a minha mãe, né? E a minha família. E eu acho que isso aí acho que não pode, nós não pode parar nessa, Eloy, essa tradição nossa e essa luta nossa, eu acho que não pode parar nunca, né? E eu, como diz outro, e eu não parei ainda. Quero voltar lá porque eu quero ir até, isso aí eu fui até lá onde a gente nasceu, lá no Rio Quedaúna, lá na divisa lá. Sim. Mas eu quero ir até lá onde que aconteceu O fato. isso com meu pai. Que lá onde eu fui, lá dá mais 8 dias. Mas na próxima viagem eu quero ir até lá. Não, porque ela é bastante interessante, a prosa aqui. E a gente, até quando a gente descobriu que o senhor vinha vindo, e a gente, os parceiros aí fazem um programa de rádio, e eu digo, nós temos que levar lá. Mas lá a gente não conseguiu, assim, introduzir a conversa por causa do horário. Daqui a pouco o cara tinha que parar e seguir. Mas hoje aqui, seu Paulo, a gente vai deixar uma rodada aí para cada parceiro lhe fazer uma pergunta sobre a sua viagem. Nós queremos ver a sua história. Aqui sentado na beira do fogo, como o seu Osvaldo puxou o verso ali, para mostrar a nossa cultura, nosso jeito, nossa simplicidade. E como o senhor não, nós conhecia, mas eu disse, aqui você vai encontrar o parceiro. E passei uma palavra para o seu Osvaldo e fizemos uma volta, né? Pois é. Então, isso é, na verdade, é muita coragem, né? Porque, que nem o Eloy aí, que eles também fazem umas cavalgadas, né? Então, o cara que não entende nisso aqui, acha que isso é um baita divertimento, mas isso aí é gostar da coisa, porque isso é um sofrimento. Não é bem assim, né? Então, meus parabéns para o senhor que, né, para levar isso aí, eu também sempre gostei dessas coisas, né? Sim. Torneio de lastro, essas coisas ali, né? Isso aí não dá para deixar, né? Mas não sei se essa piazadinha ali vai, né? Quando vai terminando as cabeças brancas, não sei, né? Porque acho que pode ser que vai parar. Nós não vamos saber se vai continuar ou não vai, né? Nós não vamos estar aí mais, né? Pois é. É isso aí mesmo. Pois Mas é, tá bom. que ela veio, e daí, diante disso, fomos conhecer o cemitério do Combate. E no qual daí estava o nosso parceiro Derli lá, que tudo que é coisas que a gente passa, ele é um ponto de referência, e ele estava nós esperando lá na Derli. Passa a tua pergunta aí que tu quer. Foi um prazer conhecer o senhor, seu Paulo. Quem me passou o seu contato foi o Jarba. Isso. É muito meu amigo aí de 30, 40 anos. Eu conheci muita gente da terra de Soledade aí, quando nós laçávamos em rodeio aí. Até conhecemos Eu primos queria lá, o né? senhor fazer uma pergunta. O senhor saiu de lá que dia? Quantos dias o senhor levou e como foi a sua É isso viagem? aí mesmo, meu amigo. Eu saí de lá o dia 10 do mês passado. Hoje tem Hoje é 34 dias. 34 dias hoje. Mas tem um porém ali, meus amigos, quando nós estávamos numa equipe para ir para lá, uma turma daqui, outra para ir para lá, outra vir me acompanhar. Mas quando chegou os dias ali, a turma viu que não era bem assim. Ficar 45 dias, os 50 aí não quiseram ir, mas eu fui. Eu só não fiz, já avisei a turma, ali o estado do Paraná, que eu não conhecia. Na hora que chegou lá na divisa do Rio Guaíra, lá, eu pulei, daí recomecei a viagem aqui em Santa Catarina. Então o Paraná, que eu perguntei lá para uns caras lá, eles falaram assim, Paulo, se você não conhece o Paraná, não vale, porque é perigoso. Eles me falaram assim, você vai dormir aonde, né? Vai pegar uma divisa lá do Paraguai e tal. Então resolvi só eu, mas se a gente fosse numa turma, numa equipe de apoio,
Na próxima, eu quero ver se faço essa viagem inteirinha, de lá para cá. De qual cidade que o senhor saiu lá do Mato Grosso? Eu saí lá de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, na divisa ali com Terenos, na ponte do Grego, onde fez o encontro lá com meus irmãos, minhas irmãs foram todos lá, né? Então eu saí de lá para cá. E daí, como eu estava assim, sem um apoio, daí o meu filho foi dar um curso de laço lá em Coxim, daí ele me levou, eu e meus cavalos, numa carretinha, daí me soltou lá, daí de lá eu estou voltando. Cavalgando. Isso, a cavalo, claro. Isso aí é muita coragem, né? E até depois vou passar a palavra para o seu Valmor. E às vezes a gente se inspira numa paleteada dessa e se inspira pela coragem. E depois a gente também tem um pouco de estrada, né? Não estamos falando por não ter conhecido, estamos falando por conhecer um pouco da lida. E até estamos planejando alguma coisa com o seu Valmor aí. Eu vou deixar para o seu Valmor, se quiser fazer uma pergunta aí para ele. Seu Paulo, foi um prazer em conhecer o senhor. O prazer foi meu. Nós já somos calejados de cavalgada e quero dizer para o senhor a coragem do senhor. Eu não sei até, não tenho aparelho para medir, porque eu sempre fiz cavalgada com equipe de apoio. Isso, E bastante cavalgada, bastante calejado. Só eu admiro a sua coragem de vir solito. É verdade. Então, assim, essa experiência eu nunca tive, a não ser andanças pequenas aí de 10, 15 quilômetros para trabalhar cavalo, para as cavalgadas grandes. Agora, fazer o que o senhor fez, para mim, é admirável. Porque eu digo isso porque eu tenho mais de 13 mil quilômetros em cavalgada, em registros. Sim. E daí, assim, o senhor solito fazendo isso é uma coragem diferente do que se vê, porque nós vamos em grupo, né, Eloy? Diferente de qualquer tipo de cavalgada. E o senhor teve sempre a mercê de perigos de todas as maneiras, de carro, de assaltos, de coisa, e o senhor enfrentou sozinho. Meus parabéns. Como o senhor disse, eu já fui para lá, que eu morei anos lá, até uma parte dessa estrada boiadeira lá eu já conhecia, moram uns primos meus lá nas fazendas, e eu parei lá. Eu chegava lá num dia, saía lá no outro, mas teve muitos lugares ali que eu não conhecia. Eu fui só por informação, né? Informando para aqui e ali, né? E vim vindo, mas deu tudo certo. Até agora tá tudo tranquilo. Ele é bastante... por isso que às vezes... O meu sonho era fazer um rodeio de prova. Por isso que às vezes a gente volta lá naquilo, às vezes se torna assim meio repetitivo o nome do nosso programa lá. Mas diante disso, esse rodeio de prosa, porque a gente relembra o tempo antigo, volta nas suas origens e sair na tua viagem, fazer o que você faz. Então, é muito louvável. Agora vou deixar a palavra, vamos deixar para o nosso amigo Rodrigo aí. Seu Paulo, prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. E fazer uma paleteada dessa não é para qualquer um. É verdade, Então, verdade. Assim que as pessoas fazem, que nem o senhor está fazendo, um propósito seu. E uma curiosidade que eu tenho, assim, na questão da documentação do GTA. Sim. Se o senhor teve alguma dificuldade o senhor passou em muitos municípios, né? Sim. Se teve alguma dificuldade ou não, como é que funciona daí na prática uma paleteada dessas e mais uma pergunta. E no andar durante o dia, não tem uma hora que bate a solidão? Que é o senhor e os cavalos, né? Olha, meu amigo, o documento, eu fiz o exame ali em Passo Fundo, ali dos cavalos ali, e fui na inspetoria. Daí a mulher lá disse que a chefe lá, que disse assim, Paulo, você tem que arrumar uma inscrição lá. Você vai lá no rancho de uma fazenda lá, daí eu arrumei um conhecido, tá pertinho daqui da Uana, e ela me deu esse GTA até lá. Daí quando eu voltei, na cidade ali, na vizinha, que é Terenos, que é a terra da minha mãe, né, que a gente nasceu ali perto, ali, e daí eu fui lá no Iagro, daí lá eles me deram já o GTA para mim, aqui em casa, aqui, né.
ali no meu galpão, mas foi tudo tranquilo. Só que nas divisas a gente tem que passar lá e mostrar. Atravessou um estado, mostra, eles carimbam e vai embora, né? Não deu nenhum problema. Esse negócio aí, chega umas horas que dá saudade, né? Eu tenho meus filhos, tenho minha neta, já tenho uma bisneta, né? Então, mas a gente vai aguentando. Não digo que é muito fácil, mas não é não, mas eu acho que até agora temos tudo bem, tá bom? Seu Paulo, entre a saída lá de, como é que é? Aquidauana até aqui, o tempo, as intempéries, os problemas, chuva, pegou chuva, como é que foi? Teve a felicidade de pegar uma parte enxuta, como é que é? Seu Eloy, eu peguei 2 chuvas muito grandes lá. Muito grande, que eu tive que sair às 4 da manhã, umas 2 ou 3 noites, lá para ver se não pegava a chuva na estrada. E ainda peguei uma. Ainda peguei, eu estava bem equipado, estava 2 capas, né? Chapéu bom. Então, assim, a chuva, assim, para a gente pode ser ruim, mas para os cavalos é melhor. É viável. Porque refresca, né? Lá do calor, né? Então, mas para eles é bom. Mas isso aí é coisa que eu já estava Preparado praticamente, né? preparado. Então já estava bem equipado. Daí eu peguei uma chuva bem grande lá perto, lá de Cidrolândia, até tinha que parar lá numa casa velha, lá na beirada da estrada, porque quando eles não conhecem a gente, eles não abrem mesmo o portão, né? Seu Paulo, agora ali é só a curiosidade que o senhor me falou antes, porque é muita cobra, o senhor andou posando e posou, como diz aqui no Rio Grande, vamos dizer assim, empolerado, mas posou numa rede, né? Pela dificuldade sobre o medo de cobra, né? Isso aí, o boiadeiro mesmo em si, você dorme só em rede. Porque lá tem muita cobra, né? A gente forra a rede ali com o pelego, deita, tem uma toldinha em cima, tolda ela e deixa que chove. Mas dormir no chão é muito perigoso, muito mesmo. Aí os cavalos posam lá amarrados, lá, ou numa corda, a gente posa sempre na rede, né? Acham as árvores lá, arma lá, tá numa cerca, lá nos palanques, lá dorme lá. É isso aí. Mas viu, seu Paulo, foi um prazer de nós fazer esse registro aqui. Que nós estamos fazendo esse registro aqui porque para mostrar, não é que nós queira viver nessa lida, mostrar para os mais novos o que era o passado. Essas lidas campeiras, né? Viagens com dificuldades. Não temos aqui para voltar a trabalhar naquelas épocas. Mas a lida boiadeira sempre está existindo lá no Mato Grosso. Existe, né? Ainda hoje, né? Assim, sempre existiu e ainda existem. Eu tenho uns primos lá que trabalham ainda com boiada lá, né? São condutor, tudo, peão de boiada. Assim que a gente aprendeu lá a trabalhar, né? E daí é por aí mesmo. Eu quero te dizer uma coisa, professor Eloy, que eu, ainda como eu lhe falei, essa minha... Quando eu me preparei para fazer essa viagem ali, que não ia junto aos outros companheiros, aí muitos me chamavam até de louco. Louco, de velho, porque não sei o que lá. Eu ia voltar numa ambulância. Me falaram isso aí. Tem até hoje na mente. Eu disse, agora que me deu mais coragem, eu fui lá, já voltei e já estou quase em casa. De novo daí estão me esperando lá no fim de semana, lá para me esperar. Minha família, lá meus amigos, para a gente se encontrar e dar um abraço neles outra vez. Festejar o... Isso aí, a volta, né? Pra tanto que o Jarbas veio aí hoje, né? Depois lá dele, e o homem, ele estava bastante, assim, até feliz. A gente notava que ele esse parceiro voltando dessa paleteada. Então ficou muito contente, né, João? Sim. E a gente vai lhe dando os parabéns. E agora o senhor já está retornando para o seu lar e vai cumprir a sua cavalgada até a Soledade. Mas não se esqueça que esse rancho velho aqui está sempre de portas abertas. Esse registro vai ficar para o mundo assistir. E se Deus quiser, o senhor está com vontade de voltar, fazer essa tropeada aí
nós convida que nós larga. Seu Paulo, mais uma pergunta que, como a gente já é escovada de cavalgada, o senhor, quantos quilômetros fazia por dia, a média? E assim, ó, a sua alimentação, que nós, quando vamos em cavalgada, né, seu Eloy? Nós vamos com uma estrutura completa. O senhor, como veio sozinho, o senhor teve que se preocupar a sua alimentação e a média de quilometragem por dia. Isso me deixa curioso, porque nós, nas cavalgadas, não baixava de 30 quilômetros por dia. E quando eu fui para o Chile, nós não baixava de 45. E o senhor agora, qual é a média de quilômetros? Olha, meu amigo, assim, ó, em termos de comida, eu não carrego com muita comida, assim. É lanche, né? Mas eu tenho da mala, eu tenho salame, tenho tudo ali. Porque lá de vez em quando a gente encontra tipo de um bolicho lá e daí come lá. Senão, se eu for levar muita coisa, daí é muito ali com um animal só. E daí, mas é isso aí que eu faço. Então daí a média, eu já fiz uma média lá, uns dias, né, que lá é mais plano, né? Lá não tem serra, não tem pedra. Eu fiz uma média de 50 no dia. É puxado, mas daí andava um dia todo, aí parava um dia, né? Para os cavalos dar uma descansada, né? E tudo. Mas é a média de 30 e tá 40. Isso aí depende de onde que vai dar o pouso, né? Hoje eu acho que andemos 20 e poucos, né? Então eu já parei aqui. Então aí eu vou seguindo aonde que dá os pousos. É por aí, mais ou menos. E a alimentação para os animais, que é o que mais pesa, o senhor tinha junto ou iam com os amigos, quando chegavam à casa de um amigo ou de um conhecido, que davam o trato para o senhor? Quando eu comecei essa viagem lá, eu tinha o trato. Eu tinha o trato, milho, ração, aveia, né? Isso aí. Mas daí, mais uns dias ali, já tinha acabado. Mas o lugar onde eu parei, sempre, lá nas fazendas, sempre tinha trato. Hoje estão comendo milho, né, seu lugar? Milho passa, então eu acredito que fome eles não passaram. Tá certo? Porque eles enxugaram, né? O cavalo é bom, né? Sim. Aquela gordura deles acabou, né? Então daí o matão informa e o cavalo estando assim em lugar estranho, tipo, ele quer andar. Ele quer andar, até chegar em casa, né? Ele pega o tranco de estrada, né? E vai embora, porque aquele tranco e vai sempre, né? Sempre. Não tem erro tão ferradinho, né? O brabo pro animal e pro cavaleiro é a primeira semana. Isso é verdade. E depois aquilo cada vez anda mais. E a gente quer andar. O cavalo puxa, ele sabe que ele vai andar aquela quilometragem no instinto dele, né? E anda, e puxa. É isso aí, então é isso mesmo. Então vamos, como diz aqui, vamos enfrentando as porteiras do rancho, né, seu Paulo? Isso aí. E amanhã nós vamos fazer 26 quilômetros, vou fazer um costado desse homem até lá na casa do Jarbas. Daí o Jarbas já disse que vai fazer uma boia bem galdéria para nós lá. E eu acho que eu vou e poso, e no outro dia eu ensino minha mula e volto. Né? Fazer que para nós é um motivo de alegria fazer essa parceria com o seu rapaz aí. E daqui a uns dias, Valmor, daqui a pouco, nós vamos se encorajar naquilo que eu te falei, vamos largar. E que é um motivo de fazer a gente pensar em alguma coisa e fazer aquilo que gosta, porque se tu não gostar, tu não consegue fazer. Muito obrigado do senhor escolher para vir parar no meu rancho. Que Deus lhe abençoe. E não deixe de fazer essas paleteadas, porque isso, para nós que gostemos, é uma parceria, é uma brincadeira. E que Deus nos abençoe, para nós servir de exemplo para essa juventude e levar a sério, porque é assim se sai fora de muitas coisas difíceis que tem, né? Eu sou composto de dois lados, um é bom e o outro é ruim. Não é defeito do corpo, eu gosto de ser assim. Aquele que faz e acontece,
faço da vida que eu quero. Ele é mais alto do que a égua um pouquinho ainda. Mais alto. Um pouquinho mais alto. Os dois mil, eu gosto de ensinei eles a ficar parado, né? Essa aqui ela não para mudar. E depois é o topo. Só sai onde eu mandar, tá vendo? Tá, tchau, tchau. Vamos com Deus.